Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Hoje eu dou início a uma série sobre o desenvolvimento psicossocial segundo a visão de Erik Erikson, segundo a teoria de Erik Erikson, certo? É um assunto voltado para a psicologia, e aí eu vou estar organizando os vídeos em playlist, certo? Eu não posso parar só para gravar sobre isso. Então, na medida que eu for gravando ao longo dos dias, eu vou colocando na playlist que vai estar lá nomeada como Desenvolvimento Psicossocial segundo a teoria de Erik Erikson, tá certo? Então, para dar início, Erik Erikson é um psicanalista alemão, né? E ele veio aí modificar e ampliar a teoria freudiana. Ele vem trazer uma ênfase à influência da sociedade no que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade. Então, ele foi o primeiro a pensar em ciclo da vida, e ele vem aí a tratar do ciclo da vida como uma concepção de que o desenvolvimento psicossocial é sinônimo de desenvolvimento da personalidade. Então, para ele, este desenvolvimento ele decorre ao longo de 8 estágios, né, que no seu conjunto, esses estágios no seu conjunto, constituem o que chamamos de ciclo da vida. E aí, cada estágio vai corresponder à formação de um aspecto particular, de um aspecto característico da personalidade. Então, um dos conceitos fundamentais na teoria de Erikson, né, é o de crise ou conflito, certo? Que o indivíduo ele vive ao longo dos períodos pelos quais eles vão passando, desde o nascimento até o final da vida. Então, cada conflito tem que ser resolvido positiva ou negativamente pelo indivíduo. Então, Erikson, ele vai ter aí uma concepção que superar uma crise ajuda a determinar e a promover forças, né, para que possa haver aí para que o indivíduo seja bem-sucedido no estágio seguinte. Então, quando a resolução ela é positiva, traduz aí numa virtude, que nesse caso é um ganho psicológico, certo? Um ganho psicológico, um ganho emocional, um ganho social, ou seja, uma qualidade, um valor, um sentimento, uma característica de personalidade que confere ao indivíduo o equilíbrio mental. Então, não só o equilíbrio mental, como a capacidade de um bom relacionamento social, certo? Já se a resolução do conflito for negativa, o que é que vai acontecer? O indivíduo ele vai se sentir desajustado socialmente falando, e aí ele vai tender a desenvolver um sentimento de ansiedade, de fracasso, né? Porém, numa fase posterior, o que é que pode acontecer? A pessoa ela pode passar por vivências que aí vão refazer o equilíbrio e compensar, e aí vai fazer com que o indivíduo ele venha aí a reconstruir o seu autoconceito. Então, nesse vídeo, eu irei tratar do primeiro estágio, né? O primeiro estágio, ele corresponde à confiança básica versus a desconfiança básica. Então, esse é um estágio que ele vai aí de 12 ou 18 meses, tá? E aí, o que é que acontece? Nessa idade, o bebê ele começa a desenvolver o senso de perceber se o mundo é um lugar bom e seguro, né? É nessa fase que ele desenvolve esse senso de perceber o mundo, de perceber se ele está no mundo em que oferece, onde esse mundo vem aí oferecer um lugar bom, um lugar seguro. E aí essa questão ela vai estar muito relacionada entre o bebê e a mãe, né? Vai estar muito aí associada à relação do bebê com a mãe. E aí a confiança será demonstrada por parte do bebê na capacidade de dormir de forma pacífica, ou seja, de forma tranquila. Ele vai poder demonstrar
essa confiança na capacidade de se alimentar confortavelmente, né, e de excretar de forma relaxada, ou seja, fazer suas necessidades fisiológicas de forma relaxada. E aí, quando a mãe ela proporciona ao bebê conforto e ela busca essa familiarização com ele, o bebê ele vai atingir uma realização social, né, o que vai consistir aí na aceitação da ausência temporária da mãe, ou seja, na aceitação da ausência da mãe, porque ele tem certeza de que ela irá voltar, porque a mãe ela conseguiu construir um laço com o bebê, onde proporcionou a ele essa confiança. E aí a virtude desse estágio é a esperança, certo? Na medida que o bebê ele vai adquirindo experiências, ele aprende que as esperanças que um dia eram prioridades deixam de o ser. E essas esperanças que ele construiu como prioridade, não é que elas acabam, é que elas vão ser superadas por outras esperanças de um nível mais elevado. E aí, quando essa fase, quando o conflito, confiança, desconfiança, venha a ser realizado de uma forma positiva, venha a ser concluído de uma forma positiva, numa vertente positiva, né? O que é que vai acontecer? Se essa identificação ela for positiva, ou seja, se a mãe corresponder, o que é que vai acontecer? O bebê ele vai criar o seu primeiro e bom conceito de si e do mundo, certo? E isso aí é representado pela mãe. O que Erikson ele vai chamar aí de ritualização da divindade. Ou seja, na medida que opera o senso do bebê na presença abençoada da mãe, ele vem aí a exercer uma ritualização dessa divindade que é a maternidade através de um olhar, do tocar, né? Do reconhecer a mãe. São interações pessoais e culturalmente ritualizadas, certo? Ou seja, trata-se de uma divindade materna. Já se esse conflito ele for concluído de forma negativa, a partir de uma vertente negativa, se essa identificação for negativa, teremos aí o ritualismo do idolismo, ou seja, o culto a um herói. O bebê ele vai ver a mãe como um herói o qual ele nunca vai chegar ao nível dela, né? Ele vai achar que ela é capaz e boa, e ele não vai se ver dessa forma. Ele não vai se ver tão bom quanto a sua mãe. E aí o que é que acontece? A falta de reconhecimento pode trazer alienação na personalidade do bebê. E aí pode vir aí um senso de abandono, de separação, enfim. Então, gente, basicamente é isso do que se trata o estágio 1 da fase de Erikson com relação ao desenvolvimento psicossocial, né, de acordo com a teoria dele. Quem tiver alguma dúvida, vocês podem me adicionar no meu Facebook, vou deixar o link embaixo no comentário do vídeo, podem tirar dúvidas via inbox, tá certo? Podem me dar sugestões de assuntos a ser abordado aqui no canal. Como eu falei, próximo vídeo, quando eu for falar desse assunto, eu vou falar do estágio 2 dessa fase, vai estar tudo organizado numa playlist, tá? Quem não tiver Facebook e quiser me adicionar, quiser entrar em contato comigo no e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803 @gmail.com.